crianças abençoadas, hoje 7/8/2021, sábado letivo, né? Na nossa aula faremos uma observação no modo de vida da cidade e no campo e seus rituais religiosos. E para que esta observação aconteça, assistiremos a esta fábula, o rato do campo e o rato da cidade. Era uma vez um rato que morava na cidade grande e que decidiu viajar para visitar um amigo. Esse amigo morava no campo, em um lugar bem afastado do centro urbano. Depois de uma longa viagem, o rato da cidade finalmente chegou aonde seu amigo morava. Que cheiro horrível! Não sei como alguém consegue viver aqui. Depois de uma longa e cansativa caminhada, o rato da cidade finalmente chegou na casa do seu amigo. O rato do campo havia feito uma casa subterrânea, que era onde ele morava. Eu ainda não entendo como meu amigo consegue viver em um lugar tão ruim. O rato da cidade bateu na porta. O rato do campo abriu e ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande amigo que morava na cidade grande. Bem-vindo, meu amigo! O que te traz no outro lado da cidade? Estava cansado da vida na cidade. Decidi te fazer uma visita para ver como é a sua vida aqui. Mas parece que não é uma vida muito feliz. Imagina! Entra aqui que eu vou preparar algo gostoso para a gente comer. Os dois entraram na casa. O rato da cidade estava curioso para ver a casa por dentro, pois o rato do campo morava em uma casa escura e pequena, em um pequenino buraco. Que casa mais escura e pequena! Como você vive aqui? O rato do campo havia preparado algo para comer com seu amigo. Na mesa havia um pedaço de queijo, alface, cenoura e também grãos de milho. Vamos lá, meu amigo. Vamos aproveitar o jantar. O rato da cidade olhou tudo aquilo que havia na mesa e disse: Você chama isso de jantar? Lá na cidade, a gente tem muito mais do que esse tipo de comida. Temos bolos, salgados, variedades de queijos e carnes. Você encontra o que quiser na cidade. Depois que o rato da cidade terminou de comer, eles começaram a caminhar. O rato da cidade observava esse lugar onde os ratos moravam e não gostava do que via de jeito nenhum. Esse tipo de lugar não foi feito para mim mesmo. É muito sujo e chato. Você tem que visitar a minha casa algum dia. Eu vou te levar para passear por lá. Você verá. Tenho certeza que não vai querer voltar. Depois que o rato da cidade partiu, o rato do campo começou a pensar. E decidiu então ir visitar seu amigo na cidade. Então arrumou sua mala e partiu rumo à cidade grande. Depois de um longo tempo viajando, finalmente chegou no centro urbano. O rato do campo, então, conseguiu chegar na casa onde o seu amigo tinha indicado. O rato da cidade morava em um grande apartamento. O rato do campo ficou chocado quando ele viu aonde seu amigo morava. Essa casa enorme é sua? Não exatamente. Eu divido essa casa com os proprietários. Eu estou com muita fome. Vamos comer aquele banquete que você disse que preparou. O rato da cidade entrou na cozinha, abriu a porta da geladeira e lá estava. Queijos, carnes e uma variedade de legumes e frutas. Então, colocou-os na mesa e começaram a comer. Foi quando ouviram um gato miar. O rato da cidade pulou e disse: Ah, não! O gato da casa nos ouviu conversar! Temos que nos esconder! Me siga! Os ratos, então, para fugir, entraram em um buraco na parede. Sem fôlego, o rato do campo perguntou: Você vive na mesma casa que um gato? Não é perigoso? Claro que é! Mas esse é o preço que tenho que pagar para viver em uma casa luxuosa como essa. Depois de algum tempo, o gato foi embora da cozinha e eles saíram do buraco e continuaram a comer. Pouco tempo depois, eles ouviram a porta da rua se abrir e o rato entrou em pânico.
Vamos nos esconder. O proprietário chegou e ele não pode ver a gente aqui. Os ratos novamente saíram correndo e se esconderam no buraco da parede. O rato do campo perguntou: Até agora não entendi porque a gente se escondeu. A dona da casa não sabe que você mora aqui? Claro que ela não sabe. Pessoas são muito perigosas. Como você consegue viver nessa casa? Bom, tem dias que realmente eu não fico feliz em viver dessa forma. Mas, por outro lado, eu como o que eu quero e quando eu quero. Está seguro agora. Vamos continuar a comer. O rato do campo então saiu do buraco e foi caminhando para a porta reclamando. Não, obrigado, amigo. Eu perdi o meu apetite. Passei muito medo aqui. Eu estou indo embora. Aonde você está indo? Vou voltar para casa. Eu posso não ser rico, mas eu vivo em paz e com liberdade. Prefiro viver dessa forma e me sentir livre do que ficar com medo o tempo todo. E então o rato do campo voltou para o seu estilo de vida simples e continuou a viver feliz como sempre. E ele nunca mais voltou para a cidade novamente. Bem, como percebemos, o rato da cidade não se acostumou com a vida do campo e nem o rato do campo se acostumou com a vida da cidade. Isto tudo veio acontecer devido diversas diferentes atividades relacionadas em ambos os lugares. Percebam que ao longo do tempo, na nossa linha do tempo, certo? Que as atividades desenvolvidas na cidade são as atividades, industriais. Por exemplo, aqui temos o comércio também, os serviços prestados, certo? Enquanto que as atividades do campo, temos aqui ao outro lado aqui, ó, da cidade, aqui atividades rurais, são basicamente a agricultura. Aquela é o cultivo de vegetais, como de milho, de feijão, de arroz, o trigo, da soja, das hortaliças, Alguém de vocês que vai ao sítio da vovó, pode perceber isso lá nas plantações, no sítio, na casa dos avós de vocês, Tem como as atividades rurais, ou seja, atividades do campo, as hortaliças, e aqui temos, a criação de ovelhas, de gado, aqui a colhida das frutas, não é? Já na parte religiosa, ao longo do tempo, a religiosidade do campo, ou seja, da zona rural, passava as suas crenças, Aquelas pessoas eram mais dedicadas às crenças, aos seus santos, aos seus rituais, e essas crenças religiosas passavam de geração em geração, onde pessoas se agrupavam, para fazer suas orações, e tinha ali como dedicação, estimação, o seu santo preferido, não é isso? E essas crenças passavam de gerações em gerações. Enquanto que aqui na cidade, observarmos a imagem, aí da página do livro de vocês, 34 e 35, Ela representa uma paisagem do campo. Que elementos naturais aparecem nesta paisagem? E que elementos culturais aparecem nesta paisagem também? O que as pessoas apresentadas na imagem estão fazendo?
Que semelhanças existem entre a paisagem mostrada nesta imagem e a paisagem do lugar onde você mora? O que é que tem parecido lá onde alguns de vocês, né, que vão para o sítio de algum amigo, para o sítio da vovó, para o sítio do papai, para o sítio de algum familiar, tem semelhante, tem parecido com esta imagem aqui do livro de vocês? Nesta imagem, certo? Existem muitas pessoas, ó, trabalhando. Essas pessoas estão trabalhando em quê? As casas dessas imagens são perto uma da outra ou são distantes? No lugar onde você vive, existe paisagens parecidas com essa? Que diferença existe nas paisagens que vocês conhecem do campo com essa paisagem aqui? A paisagem e a vida do campo, página 36, paisagens rurais. Na paisagem do campo ou área rural, há poucas construções, né? Isso, como vocês viram lá na página 34. E geralmente elas ficam dispensas, isto é, elas não ficam perto uma das outras, como acontece nas cidades. As casas, por exemplo, ficam afastadas uma das outras e cercadas por plantações, pastos ou matas. Também há poucas ruas e a maioria dos caminhos é de terra. Há poucas lojas, fábricas e hospitais, certo? Por essas características, dizemos que o campo é o espaço da dispersão, da baixa concentração de construções de pessoas e de veículos, né? E das atividades ligadas à natureza. Observe as fotos desta e da próxima página. Observe as fotos desta página 36 e da próxima página 37. Elas mostram diversas paisagens rurais. Observe aí na página 36, né, o distanciamento das casas umas à outra. Aqui na página 37 também temos 3 imagens de paisagem. Vocês observem bem direitinho, prestem atenção. E vão fazer um cartaz representando as paisagens do campo e as paisagens da cidade. Como esse cartaz vive de um lado, uma paisagem do campo, do outro lado, uma paisagem da cidade, tá certo? E para finalizar a aula, vão responder no livro de geografia a atividade das páginas 37 e 38. Esse cartaz pode ser feito numa folha, certo? De ofício, ou seja, uma folha sulfite, certo? Dá para fazer uma paisagem numa folha e uma paisagem na outra folha, tá bom? Muito obrigado e fiquem todos com Deus.